Olá pessoal, tudo bem? Lembrando os assuntos que nós vimos na semana passada. Nós falamos sobre o planejamento. O que é planejamento? Falamos da missão, da visão, dos valores, como você deve definir a missão, visão e valores e como você deve escolher o cenário para você fazer esse planejamento. Lembra disso? Se você não viu ainda, volta lá, assiste a esses 5 vídeos que são fundamentais para que você alcance o sucesso. Tá? Sem planejamento não é possível alcançar o sucesso. Lembra do sucesso, gente? Quando você alcança um objetivo. Então tem que ter planejamento para isso. Hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas que você pode usar para fazer esse planejamento. Sim, nós precisamos de algumas ferramentas. Foram desenvolvidas dezenas de ferramentas. Mas eu vou falar de 3 ferramentas muito importantes, muito utilizadas atualmente, por todo tipo de empresa, profissional liberal, até na nossa vida pessoal nós usamos isso. Algumas delas eu costumo indicar para algumas pessoas fazerem isso também. Mas se você tem uma empresa, um pequeno negócio, ou você é um profissional liberal, também pode usar essas ferramentas, são muito úteis. Tá? Então, essas 3 ferramentas que eu quero falar para vocês hoje a primeira delas, a SWOT. SWOT é a matriz SWOT. É uma das clássicas da administração, das ferramentas clássicas de administração, onde se faz uma análise do ambiente externo e interno, identificando, por exemplo, quais são os pontos fortes e pontos fracos da sua empresa, do seu negócio. E fazendo uma análise externa, avaliando, por exemplo, que oportunidades existem no mercado, que ameaças existem no mercado. Tá certo? Então essa é uma ferramenta que eu vou amanhã falar um pouco mais dela e ao longo da semana eu vou falar mais sobre essa ferramenta que é a SWOT. A outra ferramenta que eu também indico para vocês são as 5 forças de Porter. Michael Porter é um dos ícones aí do planejamento estratégico. Então ele criou uma série de ferramentas e uma delas eu acho fantástica, que é a questão das forças de Porter, que ela analisa o ambiente competitivo em que o seu negócio está inserido, determinando qual seria o melhor posicionamento dele diante da concorrência. Então você tem que analisar quais são as 5 forças. Quais são essas 5 forças? Né? A rivalidade entre os competidores, os concorrentes. Então você tem que analisar esse mercado para saber qual é a rivalidade que existe. Porque se for um mercado muito competitivo, aí você vai estar inserido no oceano vermelho, né? num oceano sangrento, onde você vai batalhar por preço. Então você tem que analisar se você está disposto a isso. Né? A segunda força de Porter são os produtos e serviços substitutos. Então se você tem alguns produtos e serviços que vão substituir aquilo que você oferece. E qual é o preço disso? Né? O terceiro é o poder de barganha dos fornecedores. Então, se você está inserido num segmento de mercado onde existem fornecedores muito fortes, que têm um poder de barganha muito alto e que você não tem muito como negociar isso, você vai ter que pagar o preço do que eles querem, né? Então fica muito difícil você conseguir competir num mercado desses. Né? Então tem que analisar tudo isso quando você vai entrar no mercado. A outra é a barreira de entrada. Se você tem barreira de entrada para entrar nesse mercado, se essas barreiras são altas ou são baixas. Então, se você está nesse segmento, encontrei um segmento novo, vou entrar. Mas é muito fácil entrar nesse segmento, todo mundo entra. Será que é bom ou é ruim? Então, de repente, você entrou, descobriu um segmento novo, você é o primeiro, mas só que é muito fácil entrar e vários outros vão entrar logo na sequência. Tá? Então, você tem que analisar isso. E o poder de barganha dos clientes. Você tem que analisar também o poder de barganha dos clientes, que é a 5ª força, para que você possa identificar se vale a pena ou não trabalhar nesse segmento de mercado. Senão daqui a pouco o poder de barganha dos clientes é muito alto e você não tem como negociar, tem que baixar preço. Tá certo? Então isso é muito legal você analisar essa segunda ferramenta que é as 5 forças de Porter. A terceira ferramenta que eu indico também, e eu gosto muito de usar essa ferramenta, é a matriz BCG, que foi desenvolvida originalmente pela Boston Consulting Group. Tá? E que trata basicamente do ciclo de vida de um produto, de um negócio, de um serviço, de um segmento de mercado. Tá? Então você vai analisar, por exemplo, como o seu produto ou serviço ele se posiciona em relação à questão do crescimento que você tem do seu segmento de negócio. Então você está inserido num segmento de negócio que está crescendo.
Tá? Então você hoje, por exemplo, está inserido num segmento digital. Você está desenvolvendo um aplicativo para mobile. Então é um segmento que está crescendo. Então você está inserido num segmento que está crescendo. E qual é a sua participação de mercado dentro desse segmento? Então ele vai avaliar como o seu produto ou serviço se posiciona em relação a essas duas variáveis, né? O crescimento e a sua participação de mercado. Tá? Com isso você chega a 4 tipos de produtos, que é o ciclo de vida, tá? Que é um produto que a gente chama de incógnita, quando o produto está sendo lançado, um produto estrela, quando ele atinge o auge, né? Está vendendo muito, está crescendo muito as vendas. Depois um produto que chamamos de vaca leiteira, que você não precisa mais, ele não está crescendo muito, mas está te dando muito retorno em termos financeiros. E um produto que a gente chama de abacaxi, que quando ele já está em decréscimo, né? Já não está mais te dando muita rentabilidade, tá bom? Então, essas são as 3 ferramentas que eu indico muito para as empresas, para elas fazerem uma análise. Ok? Então, de acordo com o seu tipo de negócio, você vai ter que buscar mais informações sobre essas ferramentas. Amanhã eu vou começar a falar sobre o SWOT. São 4 vídeos que eu vou falar para você sobre o SWOT, que é uma ferramenta fundamental para início do seu planejamento estratégico. Tá bom? Um grande abraço e até lá.